Kanglan é um menino que nasceu com a habilidade de ver espíritos. Quando ele era bebê, ele brincava e conversava com essas figuras espirituosas, que assustavam sua mãe. Sua mãe também podia ver espíritos, mas ela avisou Kanglan, preocupada que seu dom especial o tornasse um estranho e as pessoas zombassem dele. Sua preocupação não era porque ele poderia se machucar, mas porque as pessoas comuns não podiam ver espíritos. Um dia, algo incomum aconteceu. A mãe de Kanglan, extremamente preocupada, disse-lhe para se esconder no guarda-roupa, pedindo-lhe para agir como se não pudesse ver os espíritos. Kanglan ficou confuso ao ver sua mãe chorando enquanto batia nele. Quando ela estava prestes a confortá-lo com um toque gentil em sua cabeça, algo invisível a levou embora. As portas do guarda-roupa se fecharam, bloqueando o último olhar de Kanglan para sua mãe, que foi devorada pelos maus espíritos. Kanglan nunca conheceu seu pai e tinha apenas seu avô para depender. Seu avô, que era muito velho, tinha dificuldade para cuidar dos dois. Então, enquanto ainda estava na escola, Kanglan teve que usar sua habilidade de ver espíritos para ganhar dinheiro. Ele prometeu a si mesmo que seria forte o suficiente para proteger sua vida e de seu avô, a única pessoa que ele tem em sua vida. Mesmo sendo bom nisso, ele não tinha nenhum amigo além dos espíritos com quem conversava. Ele preferia ficar sozinho na escola, achando que o interesse dos outros garotos por pop stars era infantil. Porém, um dia, outro aluno se aproximou de Kanglan, carregando uma sacola plástica e pedindo sua ajuda. Este aluno contou uma história estranha sobre um celular misterioso encontrado perto de um canteiro de obras, que deu um choque em seu amigo e acabou ficando com outro aluno. Quando eles tentaram usar o telefone, um espírito apareceu. A terceira pessoa que tocou no telefone agiu como um zumbi, e agora esse aluno, o quarto, precisava da ajuda de Kanglan porque estava preocupado com seus amigos. Ele deu a Kanglan a sacola plástica que continha o telefone assustador. Percebendo o quão sério isso era, Kanglan disse ao aluno que sua ajuda custaria muito dinheiro. Quando ele chegou em casa, ele primeiro ignorou o problema, perdendo-se em jogos. Mas o número de insetos espirituais em seu quarto começou a aumentar. Kanglan achou difícil ignorá-los como sua mãe havia aconselhado. Depois de jantar com o avô, ele decidiu enfrentar o maldito celular. A princípio, o telefone parecia inofensivo, então Kanglan o cutucou com a caneta, mas nada aconteceu. Mas quando ele tocou com a mão, o telefone ligou de repente e sua mão foi cercada por fogo. No entanto, o fogo desapareceu sem deixar queimaduras e Kanglan sentiu que havia um espírito preso no telefone. Surpreso, o espírito lá dentro acordou, confuso com seu novo corpo. O espírito parecia muito com uma versão mais antiga de Kanglan, ele até tinha o mesmo nome. Para facilitar, vamos chamá-lo de John. John é um mensageiro espiritual, uma espécie de ceifador do submundo, e ele usou o telefone da alma, que era o mesmo telefone com o qual Kanglan estava mexendo. Estranhamente, os aplicativos do telefone não funcionaram, exceto para a câmera. Quando um espírito se movia na frente da lente da câmera, Kanglan podia ver sua forma espiritual na tela. Isso o deixou curioso, então ele tirou uma foto do espírito. Surpreendentemente, o espírito desapareceu de vista. Animado com este novo poder, Kanglan olhou para os espíritos assustados restantes com um sorriso orgulhoso. Querendo testar mais, ele apertou alguns botões no telefone, fazendo com que o inseto espiritual capturado aparecesse de novo e de novo. De repente, uma mensagem apareceu na tela: "Deixe-me sair." Kanglan se perguntou se era do inseto espiritual que ele havia pegado. Em seguida, outra mensagem apareceu, dizendo: "Estou preso." Intrigado, Kanglan olhou para as fotos salvas no telefone, pensando que poderiam ter o bug do espírito capturado. Para sua surpresa, ele encontrou muitas fotos mostrando espíritos estranhos. Entre eles estavam as fotos dos amigos do aluno que pediram sua ajuda, o que fez Kanglan perceber que o desaparecimento deles estava relacionado a essas fotos. Outra foto mostrava uma pessoa que ele não conhecia, que era John, ainda preso ao telefone. John implorou para ser libertado, mas Kanglan levou um tempo para pensar sobre isso. Mesmo que seu avô o chamasse para jantar, Kanglan ignorou, muito interessado no telefone. Finalmente, ele decidiu libertar John. Vendo o telefone nas mãos de Kanglan, John tentou atacá-lo para recuperá-lo. Rapidamente, Kanglan prendeu John novamente tirando sua foto. Sentindo pena, John prometeu não atacar novamente, mas Kanglan queria ter certeza de que estava seguro antes de deixar John sair. Conversando com John, Kanglan descobriu por que ficou preso no telefone. O trabalho de John era pegar espíritos ruins, e ele contou uma história recente sobre cachorros malvados que conseguiu prender, mas não conseguiu pegar a mãe deles. Kanglan, não muito interessado, decidiu desligar o telefone e ignorar os avisos de John. Em vez disso, chamou os espíritos de cachorrinhos e começou a brincar com eles, não se importando com o perigo que eles pudessem trazer. Ainda assim, um dos filhotes se concentrou nos insetos espirituais, sentando-se e encarando-os de forma assustadora. No dia seguinte, Kanglan foi ao canteiro de obras onde o telefone foi encontrado, na esperança de saber mais sobre John. Ele pegou o telefone e apontou a câmera para o topo do prédio, avistando a mãe dos espíritos dos cachorrinhos enquanto ela subia, fazendo uma onda de som. Os cachorros e outros espíritos no quarto de Kanglan reagiram. Percebendo que cometeu um grande erro ao deixar os filhotes saírem, Kanglan voltou correndo para casa, com medo de que machucassem seu avô. Felizmente, quando ele chegou lá, seu avô estava seguro, mas todos os outros espíritos haviam sumido, comidos por um cachorrinho malvado que se transformou em uma criatura mais forte e perigosa.
O cachorro atacou Kanglin, que usou o telefone para pegá-lo. Como resultado, o espírito mau se dividiu em 5 filhotes malignos. Ao ouvir o chamado de suas mães, os filhotes saíram de casa. Kanglin contou a John tudo o que aconteceu e então o deixou sair. Mas John repreendeu Kanglin antes de sair com o telefone, determinado a resolver o problema sozinho. Movido pela curiosidade e pelo medo, Kanglin decidiu seguir John, mesmo querendo evitar o perigo. Ao chegar lá, viu John fazendo uma barreira de segurança para manter a área separada e lutar contra a fera. Depois de absorver os filhotes, a criatura ficou maior e mais forte. Kanglin viu a enorme diferença entre o poder do cachorro e as tentativas corajosas, porém mais fracas, de John. Enquanto observava de perto, Kanglin notou os truques sorrateiros da besta. Enquanto John transformou o telefone em uma espada, o telefone tinha vários recursos de proteção e habilidades de chamada, o que impressionou Kanglin. Ainda assim, John teve problemas para defender Kanglin dos ataques do cachorro enquanto tentava revidar. Levantando as mãos com as garras, ele segurou o cachorro para trás, tentando prendê-lo. No entanto, a trava não funcionou, permitindo que o cachorro se soltasse e atacasse novamente. Na bagunça, Kanglin viu que o telefone havia caído perto dele. Ignorando seu instinto de fugir, ele correu para o dispositivo, agarrando-o bem a tempo de tirar uma foto do cachorro antes que ele pulasse sobre ele. Com o cachorro agora preso, John deu uma longa palestra a Kanglin, exigindo o telefone de volta. Mas Kanglin teve uma ideia diferente. Apontando a câmera do telefone para John, ele o pegou mais uma vez. Voltando para casa, Kanglin fingiu esquecer os acontecimentos recentes, tentando esquecer tudo o que aconteceu. 2 semanas depois, ele foi perseguido por outro espírito mau. Procurando segurança em um parque vazio, ele conduziu o espírito a um prédio vazio, deixando John sair do telefone para enfrentar o perigo, dizendo-lhe o que fazer. O espírito, apresentando-se como um bando de seres mais fracos, rapidamente caiu em seus esforços conjuntos, deixando o espírito da mãe confuso e assustado. Mais uma vez, John pediu a Kanglin para devolver seu telefone. No entanto, Kanglin queria manter John por perto e tentou pegá-lo. Infelizmente, a memória do telefone estava cheia, dando a John a chance de pegar o telefone de volta. Kanglin, desesperado para manter o telefone, começou a entrar em pânico, com medo do que John poderia fazer agora que tinha o telefone. Kanglin estava tremendo, vendo-o assustado. John fez algo para satisfazer sua curiosidade. Ele se transformou em uma grande forma de espírito assustador, aproximando-se de Kanglin, deixando-o ainda mais assustado, e então voltou à sua forma humana. Então, ele começou a falar sobre ouvir e respeitar os mais velhos. Kanglin ficou com tanto medo que fugiu, indo para casa para avisar seu avô e se certificar de que ele estava seguro dentro de sua casa. Naquela noite, Kanglin não conseguiu dormir. Ele estava pensando em sua mãe e desceu para verificar seu avô. A ideia de que John poderia ser uma espécie de espírito que poderia levar a alma de seu avô o assustava muito. Querendo impedir que isso acontecesse, Kanglin deitou ao lado de seu avô, sentindo-se melhor por estar perto dele. No dia seguinte, na escola, Kanglin estava de mau humor enquanto seus colegas faziam suas tarefas de limpeza. Cansado de ficar acordado a noite toda para proteger seu avô, Kanglin ficou irritado quando os alunos pediram sua ajuda. Um estudante curioso aproximou-se dele, mostrando preocupação, mas Kanglin atacou-o, dizendo-lhe para ir embora. Para a surpresa de Kanglin, o aluno desapareceu lentamente diante de seus olhos. Isso assustou as outras crianças, fazendo com que a professora interviesse e deixasse Kanglin parar de trabalhar. Não muito tempo depois, o aluno que primeiro contratou Kanglin apareceu, zombando dele por conhecer um espiritualista com o mesmo nome, mas com habilidades melhores. Esse espiritualista era claramente John, o que deixou Kanglin muito zangado. Ele pegou os cartazes das mãos dos alunos, amassou-os e jogou-os fora. Quando chegou em casa, Kanglin ficou chateado ao descobrir que seu avô havia partido. Dominado pela tristeza, ele chorou, acreditando que John estava por trás do desaparecimento, querendo se vingar de John. Kanglin usou o pôster amassado para descobrir onde John estava. Ele correu para o prédio mostrado no pôster, na esperança de salvar seu avô de John. Mas em vez disso, ele encontrou John amarrado, preso contra a parede por um grande espírito assustador chamado Sarah. Sarah, que havia matado seu avô, saiu de outra sala. Sarah reconheceu Kanglin de uma foto que ele tinha visto na casa e o conteve. Então, Sarah confirmou que o avô de Kanglin já estava morto, sua alma em paz. Kanglin começou a chorar. Em um momento de desespero, ele mordeu o braço de Sarah, mas foi jogado para longe. Então John mudou para uma forma assustadora, uma mão gigante aparecendo em suas costas, destruindo o espírito que o segurava. John se virou para Sarah, mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, Sarah atirou nele e o conteve novamente. Ele prendeu John contra a parede e estava pronto para atirar em seu cérebro. Mas Kanglin se levantou e pegou a adaga do telefone da alma para esfaqueá-la nas costas de Sarah. John se libertou de suas amarras, acertando Sarah com força no rosto usando sua mão gigante. John tentou esmagar Sarah, mas ela escapou pelo chão. John, se orientando, disse a Kanglin para correr, avisando-o de que Sarah poderia voltar. Mas Kanglin apenas ficou parado em estado de choque, incapaz de responder. Tentando sair, John foi repentinamente parado pelo pedido choroso de Kanglin, implorando para que ele trouxesse seu avô de volta. John ignorou o apelo, virando-se para ir embora. Kanglin, sem desistir, segurou-o, chorando ao compartilhar que seu avô havia morrido anos antes.
Com medo de ficar sozinho, Kanglin admitiu ter usado seus poderes para manter o espírito de seu avô em sua casa, impedindo-o de sair. John ficou muito bravo, repreendendo Kanglin por fazer o espírito de seu avô sofrer desnecessariamente, o que poderia transformá-lo em um espírito mau. De repente, uma enorme cobra dourada apareceu do nada, levando John e deixando Kanglin sozinho, olhando para a misteriosa porta à sua frente. Kanglin pensou na chance de ver seu avô novamente se ele entrasse pela porta. Com medo de ficar sozinho no mundo exterior, ele corajosamente escolheu entrar pela porta.